Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E nós estamos meditando na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 15, que diz: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O apóstolo Paulo dando uma orientação clara a Timóteo a respeito da necessidade que ele tinha de ser aprovado por Deus no seu conhecimento da palavra. Ele diz, olha, que não tenha do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Essa tem sido uma das minhas grandes preocupações enquanto pastor, desafiar o povo a conhecer a palavra da verdade. A busca pelo conhecimento das Escrituras. Eu queria que você parasse e refletisse um pouco sobre isso. A Bíblia fala que alguns crentes eram considerados mais nobres, os bereanos, porque quando eles ouviam a pregação, após então ouvir essa pregação, eles consultavam as Escrituras. Eles procuravam ver se de fato aquilo era verdade. Muitos crentes atuais, eles são enganados por várias doutrinas falsas, por várias falas falsas, porque eles não consultam a palavra da verdade, eles não gastam tempo com as Escrituras, eles não buscam conhecer de fato e de verdade o que está escrito. Eu acho maravilhoso quando a Bíblia deixa claro para mim e para você que a nossa maior arma de vitória é a palavra de Deus. Quando Jesus ali, após ser batizado por João, é levado pelo Espírito ao deserto, a Bíblia deixa claro para mim e para você qual foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo. A cada investida do diabo contra ele, a cada tentativa do diabo contra ele, a Bíblia diz que Jesus falava, está escrito. Jesus conhecia os ensinamentos da palavra de Deus, então ele usou do conhecimento que ele tinha para dizer, está escrito. Na época, o conhecimento que eles tinham era o Velho Testamento. E Jesus então usa do Velho Testamento, de algumas passagens do Velho Testamento, para dizer para o diabo, está escrito. E, consequentemente, vencer aquela batalha espiritual a qual ele estava inserido. Nós também vivemos uma batalha espiritual e nós não a vencemos com armas humanas. Nós não vamos vencer o diabo com as nossas armas humanas, nós vamos vencer com armas espirituais. A própria Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais. E a maior arma que o crente tem, a maior arma que o cristão tem, a maior arma que você, meu querido, pode ter para vencer o inimigo é a palavra de Deus. É ela que deixa claro para você qual é o caminho que você deve andar e qual deve ser a sua ação diante de algumas situações dessa vida. Então você precisa tê-la na sua vida de uma forma bem minuciosa. Então Paulo está dizendo aqui a Timóteo, olha, evite essas conversas tolas, evite uma série de coisas, mas se mantenha na palavra. Seja um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra. E essa é a minha preocupação. Você que está me ouvindo, como é que está o seu manejar da palavra? O quanto você conhece das Escrituras? O quanto você medita nas Escrituras? Querido, isso é de vital importância. A palavra de Deus é como um alimento para nós. É como um alimento. Você ficar sem se alimentar da palavra, você vai desnutrir, você vai ficar fraco. Tem muitas pessoas que elas só ouvem a palavra quando elas vão nos cultos ou então em pequenos grupos afins, mas ela não tem uma intimidade com a palavra. Eu falo de experiência própria. Meu primeiro ano de conversão, ninguém me disse que eu tinha que ler a palavra na minha casa, então eu pegava a Bíblia só no dia de ir para a igreja.
Aí, após eu ter o entendimento de que eu deveria ler a palavra, já ali no finalzinho do meu primeiro ano de conversão, eu naquele período, uns 6 meses mais ou menos, eu li a Bíblia 2 vezes, porque eu entendi que eu precisava conhecer a palavra, porque alguém me disse, olha, você precisa ler a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso, meu querido, você que me assiste, né, você que tem sido um fiel, né, do nosso canal, você precisa conhecer as Escrituras, elas vão te embasar na batalha espiritual que você vive, e é com elas, né, com a Escritura, com as palavras da Escritura, que você vai vencer as artimanhas de Satanás contra a sua vida. Deus tem vitória para mim e para você nessa batalha, mas as nossas armas precisam estar habilitadas, e você precisa então ter um entendimento da Escritura. Medite na palavra, busque a palavra. Pastor, como eu devo ler a Bíblia? Querido, a questão não é necessariamente como você deve ler a Bíblia, cada um tem um método, cada um tem uma forma com a qual se agrada de ler a Bíblia. A questão é ler a Bíblia. Eu aconselho normalmente as pessoas mais novas a começarem pelo Novo Testamento. Também aconselho que após a leitura do Novo Testamento elas comecem, né, de Gênesis, Apocalipse, e tenham uma leitura panorâmica da Bíblia toda, e depois elas comecem a ler constantemente, né, pelo menos uma vez por ano, as Escrituras, enfim, mas cada um tem a sua forma, a sua maneira. Mas o meu desafio para você é: se alimente dela, se nutre dela, a coma diariamente, seja fortalecido por ela, porque quando o inimigo se levantar, você vai ter argumentos espirituais para vencê-lo. Quando Satanás se levantar, você dirá: está escrito. E aí você vai liberar uma palavra de vitória das Escrituras, e você então vai ver o milagre de Deus na sua vida. Então Paulo está dizendo a Timóteo: seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Eu digo a você, maneje bem a palavra da verdade. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.